independente da ZR com assessoria, sempre esse o nosso horário, de segunda a sexta, das 11 ao meio-dia. Vamos à nossa edição de hoje, mas antes eu quero apresentar o comunicador, jornalista, assessor de imprensa, mestre de cerimônias, Golden Voice da Santa Cecília, Roberto César. Bom dia, Roberto. Muito obrigado, ZR. Um abraço para você. Ótimo ZR News. Obrigado para todos nós. E o WhatsApp está liberado para nossa audiência? Sim, é fácil o telefone. 99797-1077. Tão fácil desde 2022, ainda não decorei, né? Ah, Preciso de não, vocês me para. ajudarem, né? Vamos lá. Cara, a vida é assim, né? A gente se supera de um lado e deixa a desejar no outro, que nem esse WhatsApp, eu não consigo decorar, tá? Mas tem gente que não sabe a data de casamento, não lembra o aniversário de casamento com a esposa. Aí é eu problema. Eu sei a data de casamento, sei até o CPF da minha mulher. De cor. De cor. Me falando que eu sou um caso a ser estudado. Vamos ver de onde vem toda essa percepção, né? Bom, vamos à nossa edição de hoje. Estamos muito satisfeitos em receber duas pessoas que são destaque nas suas devidas profissões aqui e dois queridos amigos. Vou começar com o diretor da clínica Unilaser, médico oftalmologista, com várias especializações dentro e fora do Brasil, Dr. Celso Afonso Gonçalves. Dr. Celso, que prazer receber você aqui. Prazer é meu de estar aqui com você. A gente se sente aqui entre amigos, fica super à vontade para falar e para abordar aí os temas, principalmente nesse mês de agosto aqui, que é um mês focado na oftalmologia para catarata, né? Ok. E nós vamos também abordar a importância do Agosto Cinza, justamente a iniciativa promovida pela Sociedade Brasileira de Oftalmologia, que busca conscientizar a população sobre a catarata, que eu acho que ninguém escapa da catarata, né? Na faixa etária é praticamente inevitável, né, doutor Celso? É inevitável, ela começa bem suave ao redor dos 60 anos e progride. E hoje a longevidade, né, está maior devido ao avanço da medicina, devido aos cuidados, devido à medicina de prevenção das doenças. Então as pessoas vivem mais. Então, quando chegar lá nos seus 75, 80, 85, a catarata vem pesada e aí o paciente fatalmente acaba caindo na cirurgia. Doutor Celso vai esclarecer para nós ao longo do programa o que é a catarata, quais são suas origens, se hoje a maior exposição à radiação solar, se ela interfere também, quais são os cuidados e a temporalidade, assim, a prevenção, quando ela é necessária, em quais períodos, e esse mês de agosto é para a gente trazer tudo isso à tona. E agora eu vou trazer aqui o organizador, não é, síndico profissional e organizador da Cindy Experience, que chega à 4ª edição, ainda ampliada. Será nesse final de semana no Santos Convention Center. Além do mais, meu parceiro, meu colega de Conselho Deliberativo do Santos, está hoje com a cabeça nas nuvens, mas com o pé no chão, Tiago Massaeli. Bom dia, Tiago. Bom dia, ZR. Bom dia, doutor Celso. Toda a nossa bancada aqui, a voz, Roberto César e todo mundo que está ali atrás no bastidor. Também. Também toda a assessoria aqui de imprensa. É um prazer estar com vocês aqui, falar também de saúde. Com certeza. E também porque condomínio precisa de saúde mental para tocar condomínio, né? Precisa de muita. Precisa, sem dúvida. Porque a gente tem conflitos e mais conflitos. A manutenção é tranquilinha de fazer. Agora, lidar com o ser humano, como eu costumo dizer, a gente nunca sabe o que vem do lado de lá. Ok, e você já deu um insight sobre a importância dessa questão mesmo, o convívio das pessoas, as regras do condomínio, enfim, né, Tiago? E até por isso nasceu o Cindy Experience, que você já tão brilhantemente falou. Que legal. Que a gente chega aí na 4ª edição. E a gente muito feliz pelo retorno e pelo crescimento do evento como tem sido. Então, a gente vai falar de duas coisas muito importantes. Vida em condomínio e como enxergar tudo isso melhor e com mais saúde. Com certeza. Bom, já que você falou dos colegas aqui, quero saudar também a presença do Márcio Guimarães, jornalista que está aqui assessorando o doutor Celso, e o Tiago também, aqui com a assessoria da Roberta Lemos, do Prateados em Cena, da TV Tribuna. Eu acompanhei, viu, Roberta? Como sempre, você dando um show, e o Márcio também bastante aplicado, tem bastante domínio sobre a questão do marketing digital, site, tudo. Só craques aqui também. Só. Do lado aqui da produção do nosso programa, junto com a Sofia, com o Diogo, com o Roberto César. Bom, vamos lá. Cindy Experience
Fala um pouquinho desse evento. Existe cobrança de ingresso? Perfeito. Fala como é que está formatada essa feira, que eu entendo que a ida para o Santos Convention Center foi uma necessidade dada à expressão que o evento alcançou. Mas, ao mesmo tempo que algo para se comemorar, o desafio aumenta, né, Thiago? Com certeza, Zé. A gente chega à 4ª edição, tivemos 2 em 2024, uma em 2025, agora em 2026. A primeira no Clube de Regatas Saldanha da Gama, as outras 2, segunda e terceira, no Parque Valongo. E aí a gente chegou no limite de espaço, porque a gente não conseguia passar ali de 70, 80 estandes. A gente já está aí batendo quase 100 estandes e precisa de mais locais para dar maior conforto ao público, porque a gente criou as arenas de conhecimento, que é uma das coisas que a gente gosta de colocar para o grande público, que é a questão de você ter o pilar da educação, seja em condomínio, seja para uma palestra para empresários. A gente tem quase 40 palestrantes nessa edição. E vai acontecer nos próximos dias 21 e 22, sexta e sábado que vem, no Santos Convention Center, das 14 às 22 horas. Em entrada franca, não paga nada. A gente sempre pede para que leve 1 quilo de alimento para a gente destinar aos projetos sociais da cidade. E, como falei, mais de 40 palestras. No último ano tivemos perto de 10 mil pessoas. Excelente. E você tem mais de 110 CNPJs para visitar, para ver para o seu condomínio, mas também muitos dos CNPJs ali trabalham para pessoas que moram em casa, tudo. Então, é uma feira de negócios, A gente conseguiu chegar num tamanho, num patamar que, apesar de ter nascido embrionariamente com um condomínio, hoje ela consegue ser uma das grandes feiras de negócios da região. Ok, desenha pra gente o perfil dos expositores, né, que vão lá para negócio. Imagino essa empresa de segurança e portaria. Perfeito. E tal. Tem um foco muito grande também no síndico profissional, mas aquele síndico realmente que tem síndico do meu prédio, vou até fazer elogio para ela. Cara, ela é muito dedicada. Ela mudou totalmente o condomínio. É para ela, feira exatamente. Também. Síndico orgânica. Temos mão de obra terceirizada também, quer dizer, tem uma compulsão. Empresa de elevadores, empresa de otimização de energia, que hoje você pode ir para o Mercado Livre de Energia fazer uma economia para o seu condomínio. Você tem administradoras de condomínio, se você está com intenção de trocar. Assim, tem muita coisa do mercado condominial. Empresa de bombas, empresa de leitura de individualização de água. Você tem uma série de serviços e produtos oferecidos em condomínio que você vai ver no Cindy Experience reunido. Mas, como falei, muitos dos produtos e serviços aí você consegue aplicar na sua casa. Se você mora numa casa, como eu morei aqui na frente do estúdio, aqui, né? 40 anos aqui. Quase, legal. Muitas das coisas que você vê em condomínio, você consegue aplicar na sua residência. Ok. Doutor Celso, quer fazer algum questionamento para o Thiago aqui da Cindy Experience? Não, porque todos nós vivemos em condomínio, não é verdade? Não, eu estou aprendendo muito. A parte que ele falou da saúde mental foi a que eu fiquei mais impressionado. Mas eu acredito que hoje ali os condomínios vivem muito problema de mão de obra, né? Opa, não só a mão de obra dos funcionários, mas o problema de mão de obra terceirizada para problemas pequenos, problemas elétricos. A impressão que eu tenho é que ninguém quer fazer serviço pequeno, né? Se você tem um problema pequeno no teu prédio, você sofre para resolver, a não ser que seja um problema grande. Sim. Então, essa feira, eu vou te fazer uma pergunta, né? A gente vai ter esse acesso a pequenos serviços daqueles que o síndico ou o síndico profissional muitas vezes tem dificuldade em ter acesso? Excelente pergunta, doutor. Foi muito bom você levantar essa bola, sem a gente combinar, porque eu cheguei um pouquinho atrasado na abertura do programa que o Zé estava fazendo para todo mundo. Mas o mais importante é isso. A gente colocou algumas cotas de stand, cotas de entrada. Uma cota mais simples, porque às vezes um prestador de serviço que só arruma motor de portão, o outro pequeno empreiteiro, alguns pequenos empreiteiros já foram para cotas maiores, mas a gente vai ter aquele prestador, a gente vai ter muita empreiteira que faz lavagem de fachada, tem muitas porque são grandes grupos aqui de Santos, eles competem, mas isso que o Dr. Celso falou é mais importante, porque eu já pensei, até vou falar aqui, eu já pensei até abrir uma empresa de conserto de portão 24 horas ou de pequenos reparos. Por quê? Porque aquele reparo do cano, que vai custar 400, 450 reais, você tem que destinar um colaborador para fazer, nenhuma empresa grande quer fazer. E a empresa pequena, ele não está devidamente formalizado, ele não está devidamente registrado na prefeitura, ele não emite nota, porque às vezes ele é um CPF. Aí complica, né? E aí complica para o condomínio. E a gente vai ter
tanto da parte de mão de obra civil, como Tá. eletricista, o encanador, a gente vai ter lá, então, o público que quiser contratar um CNPJ pequeno para atender pequenos serviços, ele vai estar no Cindy Experience também. Legal. Sobre o Cindy Experience, vou trazer a reflexão que você também fez a provocação, no bom sentido, sempre, claro, não é? Essa questão, você falou da saúde mental, mas o condomínio é um foco diário de conflitos. Com certeza. Em todos os níveis, não é? E aí, outro pilar importante que está nesse escopo do treinamento do pessoal que trabalha no condomínio, até dos moradores, que é inerente à segurança. E também juntando segurança e a ocorrência de conflitos que são às vezes aí recorrentes, muitas vezes não, mas eles existem, não é? A questão dos aluguéis por tempo Aluguéis determinado. temporários Aluguéis por temporários por digitais. plataformas digitais e tal, né? Como é que essas coisas conversam? Como é que se aborda a tua experiência também a respeito disso, Thiago? Essa semana que passou, a gente teve aí, veio à tona um caso que aconteceu num condomínio na praia em Santos, onde alguns meliantes fizeram uma locação temporária É verdade, eu li. e aproveitaram para executar o assalto naquele momento em que o condomínio já estava acostumado com eles. O que acontece, Zé? O que precisa ficar bem claro para todo mundo que nos escuta. Geralmente ali no segundo, terceiro, quarto artigo de uma convenção condominial vai estar lá que o condomínio Zé Torquato, ele é estritamente residencial. Se ele é estritamente residencial, ele não pode ter contornos comerciais. Não tendo contornos comerciais, ou seja, a exploração por locações temporárias, ou seja, ele tem uma finalidade hoteleira, um contorno comercial para você explorar a sua unidade, não pode ter dentro daquele condomínio. Porém, contudo, entretanto, se você fizer uma reunião com quórum devido, com quórum qualificado, você pode alterar a convenção do seu condomínio e fazer com que ele receba as locações temporárias. Eu, na minha carteira de condomínios e síndico profissional, tenho um condomínio que foi concebido, instalado há 2 anos atrás, em outubro de 2024. Ele foi instalado com contorno comercial, ou seja, quem lá reside sabe que tem as locações por Airbnb, Booking, etc. Quem quer usar para investimento, tudo, sabe que também vão ter moradores. Existem algumas diferenças, existem alguns conflitos mínimos, mas todos já estão devidamente avisados. E com isso, Zé, a gente mitiga muito a chance do conflito. Isso fez com que você consiga, com os novos empreendimentos, dar o advento da exploração comercial. E está tudo bem, porque quem não quer, só quer morar, não vai para aquele condomínio. Compra outro. E muitos hoje, principalmente na cidade de São Paulo, com aqueles estúdios de 20, 16, 27 metros quadrados, você tem essa exploração pela rotatividade que uma metrópole como São Paulo exige. Aeroporto, internação e hospital, então você tem até bolsões de bairros. Eu morei em Higienópolis 12 anos, você vai ali um pouco para Bela Vista, perto ali nos Jardins, perto dos hospitais, você já tem condomínios inteiros sendo explorados por Airbnb, Booking, etc. Ok, como é que fica? Também outra questão que a gente acompanha e é fato, até te questionei no ano passado, né? À medida que você aluga por aplicativo, os condomínios, para mim, com toda razão, elas impedem o uso de salão de festas, área comum, piscina e tudo mais, né? Como é que está o termo dessa questão? Isso vem na convenção, é importante porque o que é mais importante a gente deixar aqui, ninguém é contra a locação temporária, Zé. Como falei, depende do contorno daquele condomínio, mas o mais importante é todos terem a consciência. Boa parte dos hóspedes que vão nesses condomínios são pessoas cuidadosas. A gente não pode tomar a exceção como regra. Mas o grande problema é que alguns hóspedes, eles não têm a habitualidade. Ele não vai te encontrar na segunda-feira, depois do fim de semana, no elevador. Para que você fale, pô, eu vi, você descuidou, você deixou também tudo aberto na piscina. Então, essa falta de habitualidade da residência do condômino temporário faz com que você tenha, vamos dizer assim, eles maltratam mais as áreas comuns. Então, é muito claro que esteja na convenção que você não pode usar academia, salão de festa, mas a piscina geralmente pode, porque uma das coisas que valoriza a utilização da locação é a piscina. Mas isso, nesse condomínio que eu tenho, por exemplo, está muito bem definido. Academia e salão de festa, o condômino temporário não usa, mas a piscina e a churrasqueira que fica ao lado da piscina ele pode usar. Aliás, você tem 2 sócias aí
muito competentes, né? Que Exato. também você tem que falar delas No também, Cindy né? Experience eu tenho nada Cindy mais, nada Experience. menos que Tatiana Marçaioli, que é sócia e síndica da minha vida. Tá, E tenho a sócia no Cindy Experience, a Você não Cláudia quer dizer, Alonso mas é Amorim. só chefe. Que lá em Ela é casa chefe, também não ela adianta. manda em tudo, eu nem escondo adianta. mais. O que adianta? Eu Quem sempre- mora em casa? Não tem a menor dúvida. É ela, É minha eu brinco mulher. que eu sou o CEO do Cindy Experience, mas tem alguém para mandar no CEO. Aproveitando o assunto, a gente eu já morei fora, tudo. Então você tem, por exemplo, em Nova York, você tem em Miami, em Lisboa, zonas que já são pré-determinadas, que ali pode, outra zona não pode. Perfeito. Isso daí tem como se começar, porque isso vai proliferar, né? A verdade, o aluguel por temporada curta está proliferando, está crescendo. A cidade, nós somos uma cidade de serviço, não de fábrica, né? De produção. Nós somos uma sociedade que vende muito serviço. Existe, você que está no meio, dentro da nossa Câmara de Vereadores, existe um projeto de lei para tentar zonear a cidade para áreas que podem, áreas que não podem? Ou isso nem é conversado aqui? Isso seria maravilhoso, doutor Celso, mas assim, a gente vive num país, até que, só para que você entenda, em Barcelona foi proibido. Tá? Em Barcelona, porque é uma cidade turística e começou a acontecer problemas de segurança. Como a gente mora no Brasil, o país mais violento do mundo, né, em mortes civis, tirando guerra, a gente é o país que mais mata no mundo e que tem alto índice de criminalidade, de roubos a patrimônio, a gente tem uma resistência maior, porque quando você zoneia, a gente teria que estar já um passo adiante. A gente ainda está embrionário. O Airbnb, o Booking, as locações temporárias ainda são embrionários, apesar de muita gente fazer, comparado com países que a gente chamava de primeiro mundo, ainda é muito, o Brasil ainda é muito cru nisso, porque há resistência da sociedade de fazer, pela questão da segurança que eu falei anteriormente. Então, o ideal seria exatamente isso que você falou. A gente criar bolsões, como, por exemplo, em São Paulo está acontecendo nos bairros perto do hospital. Ali, por exemplo, na Bela Vista, perto do Círio, 9 de julho, Oswaldo Cruz, a gente já tem N lançamentos imobiliários voltados para pacientes ou familiares de pacientes que vão para lá e que ali, como são centros de referências brasileiros e até mundiais de saúde, vem muita gente do mundo inteiro e do Brasil inteiro. E aí a gente começa a ter naturalmente, não por um ordenamento jurídico, um ordenamento de zoneamento imobiliário, a gente começa a ter naturalmente pela especulação imobiliária uma categorização daquela região. Tiago, para finalizar, vocês terão 3 palcos para área de conhecimento, reforçando que a entrada é gratuita, Santos Convention Center, agora sábado e domingo, a partir das 14 horas. Fala um pouquinho também dessa programação. A gente tem um tripé no Cindy Experience que é networking, porque é o maior evento de networking condominial do país. A gente tem aí mais de 100 CNPJs e perto de 10 mil pessoas. Temos eventos com mais de 100 CNPJs, mas não com 10 mil pessoas. Temos eventos com mais de 10 mil pessoas, mas não com 100 CNPJs. Então, isso nos posiciona como o maior evento de networking condominial. A gente tem a educação, que é isso que você falou, 2 arenas de conhecimento, Arena 1, Arena 2, nos 2 dias, 28 palestrantes, e tem o palco principal, que temos autoridades civis, autoridades políticas, que vão estar aí falando com toda a sociedade que lá visitar. Mas não é só sobre condomínios, Zé. A gente fala também sobre temas de produtividade empresarial, temos mentores de empresários, ou seja, o Dr. Celso vai lá, e o consultório dele está funcionando super bem, mas tem algum insight que ele queria conversar com alguém de produtividade ou ter um BPO financeiro para o consultório dele. Pô, ele vai encontrar lá, vai ter um cara palestrando sobre isso, como otimizar melhor as suas relações ali com o pessoal de atendimento, com o pessoal do financeiro. Então, a gente vai conversar com toda a sociedade. Por quê, Zé? Porque, como falei, a gente tem hoje uma feira que nasceu em condomínio, mas que hoje, ali no canto, eu sempre brinco, que ali no canto tem condomínio, mas virou uma feira de negócio. E o último pilar, entretenimento. Todos os dias, no final do dia, a gente tem uma apresentação artística, alguma coisa. No sábado, que fecha o evento, a gente vai ter um show de rock. Opa. Com a banda Forest Sticks, que é uma banda aqui da região, uma banda excepcional que canta clássicos do rock and roll. E na sexta-feira, no primeiro dia, a gente vai ter uma apresentação artística de dança e tal. Então, tem para todos os gostos.
Legal. Bom, Thiago Massaioli, organizador aqui do um dos organizadores da 4ª edição do City Experience esse final de semana. Entrada gratuita, sempre a partir das 14 horas, do Santos Convention Center. Obrigado pela presença. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso mais uma vez. Obrigado, Zé. E aí é um prazer sempre estar com vocês. Sempre, e ainda sempre, que eu vou sempre. escutar agora a parte mais importante, porque... da catarata, né? não, e catarata, eu como diabético, que nunca usei óculos na vida até os... Eu estou com 48 para 49. Com 42 eu comecei. E de meio grau foi para 1,5, 2,5. E aí estou cuidando da glicemia. Minha avó, que faleceu com 102 anos, 3 anos atrás, teve mácula. Então, as questões das patologias nos olhos me seduzem muito, porque é uma coisa que nos preocupa muito. Degeneração de mácula. Aliás, o meu falecido pai, que também teve um procedimento a laser com o Dr. Celso, não é? Também sofria desse problema, que ele era da carreira do Porto, não é? Era chefe de máquinas, viajou o mundo inteiro e provavelmente o Dr. Celso explicou que aquela exposição à salinidade, ao sol, ultravioleta, interferiu bastante, né? Então é a próxima pauta. Gente, Thiago Massaioli segue com a gente, agora o Dr. Celso Afonso Gonçalves, oftalmologista. Vamos falar da prevenção da catarata nesse mês de agosto cinza, entre outros temas, mas eu tenho aqui um recorte para fazer, uma triste notícia, porque morreu na madrugada desta segunda-feira, aos 88 anos, o advogado e ex-presidente da Câmara Municipal de Santos, José Roberto Avelino Bonavides. O Roberto Bonavides. A informação foi confirmada pela família do ex-parlamentar. Estou me baseando aqui numa nota do Jornal da Orla. Nascido em Santos em 30 de novembro de 1987, Bonavides teve uma trajetória ligada à advocacia e à vida pública na Baixada Santista. Ele presidiu a Câmara Santista em 2 períodos, entre 85 e 86, e novamente entre 1989 e 1990. O corpo do ex-parlamentar começa a ser velado às 11 horas, portanto, começou há pouco tempo, na Memorial Necrópole Ecumênica. A cerimônia de cremação será realizada às 17 horas. Quero comentar aí e terei minhas condolências à família Bonavides. Ele era tio aqui do nosso querido comentarista, o Betinho Bonavides, do Paulinho Bonavides, não é? E também que é pai do tio Paulo, que a gente conhece tanto aí, não é? E, enfim, toda a família, que perdeu há pouco tempo também a Fátima Bonavides, que era uma amiga pessoal minha. Então, a família Bonavides está em luto e nós aqui nos solidarizamos com tudo isso. Posso falar em nome dos nossos convidados também, tá certo? Triste notícia, falecimento, então, do Roberto Bonavides. Voltamos já já. Programa ZR News. Apoio Enge Plus, construtora incorporadora, onde a qualidade faz a diferença. Concais, há 27 anos realizando o embarque dos seus sonhos. Eletromídia Litoral. MyBroker Santos, transformando a vida das pessoas por meio de negócios imobiliários. Unimed Santos. Grupo Yaman, só é perfeito para nós quando é seguro para você. Sicredi, instituição financeira cooperativa. Sicredi, gente que coopera cresce. E Grupo Mendes, sempre construindo histórias. Residencial Ilha de Paros, o mais esperado empreendimento da construtora Enge Plus. Apartamentos de 84 a 124 metros quadrados, 2 ou 3 suítes e varanda gourmet. Lazer para toda a família com piscina, salão de festas, espaço grill, salão de jogos, fitness e sauna. Localização excepcional, a 1 quadra da praia. Avenida Epitácio Pessoa, número 111. Visite o plantão no local ou acesse engeplus.com. A Eldorado Brasil está pronta para o futuro e esse futuro passa pelo Porto de Santos. O maior porto da América Latina é o lar do mais novo terminal portuário da companhia. São mais de 50 mil metros quadrados de área construída, com acesso multimodal e à beira do calado. Investimento de mais de 500 milhões de reais no Brasil. É no nosso país que plantamos e colhemos nossas florestas, para que nossa celulose possa ganhar o mundo. Eldorado Brasil Celulose, eficiente e sustentável. Eu vim de longe, cruzando o oceano com um propósito: vencer. E assim, a vida foi se encaixando. Eu já não estava mais sozinho, já éramos nós. Diante das adversidades, superamos obstáculos, crises, sempre em busca de nossos ideais.
Hoje, transformar vidas, realizar sonhos, impulsionar o progresso e, principalmente, deixar um legado relevante virou nossa obrigação. Abrimos novas portas onde ninguém mais ousava. Acreditamos no amanhã, mesmo quando hoje parecia incerto. Entendemos que nesses 50 anos, mais do que grandes realizações, o que de fato estamos construindo são grandes momentos. Grupo Mendes, sempre construindo histórias. Nos últimos anos, o Tegrão protagonizou um dos maiores ciclos de investimentos de sua história. A movimentação do terminal cresceu de 4,2 milhões de toneladas em 2023 para 5,1 milhões em 2025, com projeção de alcançar 6 milhões de toneladas em 2026. Um movimento estratégico que consolidou o terminal como referência nacional em modernização. Tegrão, um dos terminais de grãos mais modernos, eficientes e competitivos do Brasil. Aqui na Baixada Santista, saúde é mais do que atendimento. É confiança, é cuidado de verdade. A Unimed é uma cooperativa médica. Médicos daqui, cuidando de quem vive aqui. Gente que conhece a sua rotina, a sua família, o seu dia a dia. Com atendimento de qualidade e compromisso com o bem-estar, a Unimed cuida de quem faz a região acontecer. Isso é Unimed. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Essa escolha já transformou a vida de milhões de crianças e adolescentes por meio de projetos de educação. Rende cada vez mais apoio ao empreendedorismo feminino e gera mais de R$1 milhão por dia em investimento social. Abra sua conta e faça parte de tudo isso. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. Não sobe e desce, segurança e qualidade, a Ecoporto te oferece. E preservar o meio ambiente, valorizando a nossa gente. Sou referência na beira do cais, trabalhador não pode alugar jamais. Multipropósito, orgulho do país, na Ecoporto eu sou mais feliz. Especialista em carga de projeto, Ecoporto é o caminho certo. Hoje, Santos é o principal porto de embarques de cruzeiros do Brasil. O terminal que mudou o cenário de turismo marítimo no país fica aqui. Já foram mais de 14 milhões de passageiros e 4 milhões de tripulantes atendidos em 3.800 escalas de 353 navios. Com a geração de mais de 10 mil empregos, deixou mais de 32 bilhões de reais na economia da região. Com cais, há 27 anos transformando embarques em lindas experiências e desembarques em incríveis memórias. Na Lestman Terminais, a logística não para. Operação 24 horas. Localização estratégica das principais regiões retroportuárias do Brasil. Excelência em terminais e contêineres vazios, tecnologia de ponta e equipe especializada em reparos e manutenção. Somos referência em armazenamento e movimentação, onde cada operação é tratada com segurança, eficiência e compromisso. Lestman Terminais, confiança que movimenta o Brasil. Comprar, vender ou alugar um imóvel exige segurança e confiança. Na MyBroker Santos, você encontra atendimento personalizado, profissionais altamente treinados e consultoria jurídica especializada em compra, venda e locação de imóveis, garantindo tranquilidade em cada etapa da negociação. Atendemos clientes na Baixada Santista, Litoral e em todo o Brasil. Entre em contato pelo WhatsApp 13 2202 2279 13 2202 2279. MyBroker Santos, transformando a vida das pessoas por meio de negócios imobiliários. Acesse Instagram @MyBrokerSantos. Você certamente já entrou em um elevador e viu as telas da Eletromídia, transmitindo notícias e publicidade. Somos a maior empresa de mídia out of home do país, seja em edifícios comerciais, residenciais, supermercados ou shopping centers. Nossas telas impactam mais de 1 milhão de pessoas todos os dias na Baixada Santista. Quer aumentar a visibilidade da sua marca? Fale com a Eletromídia 13 3302 2656 ou acesse nossas redes sociais Eletromídia Litoral SP.
Desde 2015, o Vila Criativa transforma vidas em Santos com cursos gratuitos de capacitação, cultura, esporte e bem-estar para todas as idades. Hoje são 11 unidades e mais de 5.000 pessoas atendidas. E 2 novas unidades vêm por aí, as Vilas Criativas do Estuário e do Pacheco. Venha para as Vilas Criativas desenvolver novas habilidades, se divertir, ampliar suas oportunidades e transformar o seu futuro. Prefeitura de Santos. Sua casa merece o toque especial da Caioa. Tudo que você precisa para todos os ambientes. Tapetes, cortinas, pisos, papel de parede, todos e uma infinidade de acessórios para transformar sua casa com muito estilo e bom gosto. Venha conferir e aproveitar peças selecionadas com até 70% de desconto. Caioa, Avenida Washington Luiz 370, no Gonzaga. Fone 3223-3227. Programa ZR News. Apoio Enge Plus, construtora incorporadora, onde a qualidade faz a diferença. Com Cais, há 27 anos realizando o embarque dos seus sonhos. Eletromídia Litoral. My Broker Santos, transformando a vida das pessoas por meio de negócios imobiliários. Unimed Santos. Grupo Yaman, só é perfeito para nós quando é seguro para você. Sicredi, instituição financeira cooperativa. Sicredi, gente que coopera cresce. E Grupo Mendes, sempre construindo histórias. Vai fumar, vou continuar. De volta ao programa ZR News nesta segunda-feira, dia 17 de agosto de 2026. Meu Deus do céu, tá passando rápido demais esse ano. Mas seguimos firmes aqui no projeto ZR News. Eu sou o Zé Torquato, vamos ao vivo até meio-dia. Trabalhos técnicos do Roberto César, produção do Diogo Gamberini e da Sofia Oliveira. Na nossa bancada, o síndico profissional, organizador, um dos organizadores da Cindy Experience, que será nesse final de semana com a entrada franca do Santos Convention Center, e o médico oftalmologista, Dr. Celso Afonso Gonçalves, fundador e diretor da clínica Unilaser. Cumprimento agora o Dr. Celso e peço a ele para dividir com a nossa audiência uma breve história da Unilaser. Você não é de Santos, veio para cá, junto com o seu sócio, Dr. Marcos, né, consolidaram uma clínica que, evidentemente, hoje é referência. A gente começou a Unilaser, já vai para 35 anos. Uhum. Começou como um consultório pequeno, ali na costa. Uhum. Aí a gente foi tendo oportunidade, crescendo, comprou a sala do lado, a outra sala, a outra sala. E há uns 8 anos atrás nós atingimos o patamar de hospital dia. Então hoje nós somos um hospital dia oftalmológico. E agora a gente tem a unidade Unilaser na costa, que ocupa o 4º e o 2º andar. Uhum. E temos a unidade Unilaser na Júlio Conceição 228, que lá funciona pronto atendimento 24 horas, não, que infelizmente a segurança não permite. Mas Verdade. A gente funciona todo dia das 8 às 10 da noite. E é um pronto atendimento, não requer pré-agendamento. E o hospital dia. Lá nós temos 3 salas cirúrgicas grandes e realizamos praticamente todos os procedimentos em oftalmologia. Quantos profissionais você tem lá no teu corpo clínico e quantos colaboradores hoje, Celso? Hoje, médicos, nós temos 16 Excelente. E colaboradores 65. Que maravilha, que maravilha. Bom, até porque eu conheço você, conheço sua família, sei que vocês são grandes batalhadores, né? E que vocês construíram a várias mãos, isso aí realmente era um jovem naquela época, né? Não que não seja hoje, está menos jovem, mas eu sei que você veio para Santos mesmo para vencer, né? A gente veio para querer montar um projeto próprio, né? Nada se cria, tudo se copia. Então eu e o Marcos Garcia, que foi quem começou essa empreitada comigo, a gente teve a oportunidade de viajar, de conhecer clínicas que a gente admirava, profissionais que a gente admirava, de ver o que eles faziam e a gente tentar copiar, melhorar e adaptar a nossa região. Eu acho que a gente hoje tem uma fórmula na qual a Unilaser funciona muito bem e a gente consegue um respeito nacional e, em alguns lugares, até internacional. Maravilha. Bom, Celso, vamos à pauta deste mês, a prevenção da catarata, o agosto cinza. A gente já deu aqui uma breve introdução, mas é que
com o avanço da idade, a catarata vai nos encontrar, vai nos pegar em algum momento, não é? Mas existe também a incidência de catarata nos jovens, eu sei que deve ser raro, mas existe também, quando começa a prevenção oftalmológica em todos os, mas especialmente para a catarata? Nós temos a catarata de grande prevalência, que é a catarata que começa a partir dos 60 anos de idade, né? Mas nós temos catarata juvenil, catarata congênita e a catarata metabólica, né? Como o Tiago falou, o diabetes é uma das principais causas de aparecimento precoce de catarata. E é uma catarata metabólica que, dependendo do controle da diabetes, ela pode aparecer mais precocemente, numa pessoa de 30, 40 anos de idade. A catarata congênita, ela tem que ser diagnosticada ainda na hora do nascimento, na hora da neonatologia, e por isso o teste do olhinho é tão importante. Claro que existem outras doenças que são diagnosticadas no teste do olhinho, mas a catarata talvez seja das principais, porque ela requer tratamento precoce nesses bebês que nascem com catarata congênita. A catarata juvenil, que tem uma relação muito importante com doenças metabólicas, e mais uma vez a diabetes é a principal, mas a gente tem uso de alguns medicamentos à base de cortisona. Então, aquela pessoa que tem asma, por exemplo, que tem que usar bombinhas de cortisona e faz uso crônico de cortisona, também pode desenvolver catarata mais precocemente. E a grande prevalência é o idoso, após os 60 anos, que tem que ser acompanhado, porque no momento em que a catarata atrapalhar ele nas suas funções do dia a dia, ela deve ser operada, né? Ok. Bom, lugar de fala, eu não gosto dessa questão de lugar de fala, acho que todos estão aptos, mas não falar como especialista. Nós podemos falar de medicina e indicar tratamentos, mas questionar, abordar... porque nós estamos no outro lado, né? Tudo isso tem a repercussão social importante. Tiago, você que é diabético, né? Você estava comentando aqui. Eu queria perguntar uma coisa, doutor. A gente tem, óbvio que cada patologia tem um tipo de sintoma. E a gente, como é leigo, não sabe os primeiros sinais. Eu, quando diabético, virei diabético com 32 anos, estou com quase 49 agora, e os primeiros sintomas eu descobri, óbvio, quando eu estava urinava muito, e uma das coisas eu não conseguia ler muito de perto. Só que eu sempre tive uma visão extremamente privilegiada. Eu fui o único membro da família que nunca usei óculos. E aí foram alguns sintomas. Quais são os primeiros sintomas da catarata, assim, de fácil identificação? Ou fica ligado, pode não ser catarata, pode ser uma doença correlata, mas que a gente consiga aí para o grande público identificar, para ele já se dirigir para o consultório imediatamente. A catarata, existem, o que eu falei, a gente tem tipos de catarata, né? Então, por exemplo, a catarata do diabético é diferente da catarata do idoso. Tá. Então, ela dá sintomas diferentes. Em geral, tudo eu estou falando por prevalência. Em geral, o diabético, por exemplo, ele começa a ter um embaçamento visual com a luz contra ele. Então, vou dar um exemplo. Dirigir à noite, o farol do carro que vem no sentido contrário, espocar e dá um embaçamento muito grande, e a visão dele para dirigir à noite fica muito ruim. E você tem um embaçamento transitório, como você falou, que se enxergava muito bem quando você descobriu que era diabético. Em geral, no momento em que você descobre que você é diabético, a diabetes está alta. Isso. Né? Ela não está baixinha. É difícil você descobrir uma diabetes com 120 de glicemia. Geralmente está 300, 400. Opa. Principalmente quanto mais jovem, isso é mais prevalente. Então, esse embaçamento visual ele passa a ser transitório, e depois veio a presbiopia, que coincidiu para você, que é a visão cansada dos 40 anos. Isso. Então, já no idoso, você tem um embaçamento visual, muitas vezes você ainda consegue corrigir com grau por algum tempo, mas ele vai perdendo a noção das cores, isso que é importante. Então, eu falo que o branco deixa de ser branco, passa a ser hoje tudo chique, né? Off-white. O rosa, ele passa a ganhar uma cor mais vinho. As cores vivas vão se apagando, né? Então, você tem se eu não me engano, eu não lembro agora qual é o pintor, no qual ele pinta o mesmo quadro em duas fases da vida, né? Um pintor famoso, não sei se é Monet, acho que foi Monet. E ele pinta um quadro com cores vivas, e depois, 20 anos depois, ele pinta o mesmo quadro
ele jura que são as mesmas cores, mas a gente, quando põe um do lado do outro, vê que o azul claro virou azul escuro, o que era vermelho virou vinho, o que era branco virou amarelo. Porque a catarata, ela cria como um filtro amarelo se interpondo na visão. Então, é a nuance de cores, dificuldade realmente para enxergar, tanto que uma das indicações da cirurgia de catarata é o comprometimento da pessoa ao dirigir, a ter as suas atividades no dia a dia, ele vai deixando de fazer as coisas aos poucos. Nós estamos falando com o oftalmologista, Dr. Celso Afonso Gonçalves, do Hospital Unilaser, e o tema é o agosto cinza, a prevenção da catarata. Bom, os jovens, com qual frequência eles devem ir ao oftalmologista? Evidentemente, você tem esses quadros aí só para, em linhas gerais aqui, pelo que eu entendo, até para traduzir para a nossa audiência, o cristalino do olho ele vai ficando embaçado. A catarata é realmente esse problema, né? E opaco, e a passagem da luz diminui e você tem dificuldades de enxergar, né? Falando naquilo que é mais prevalente, que é a catarata do idoso, então o cristalino, que é uma lente natural que a gente tem dentro do olho, ela vai ficando amarelada e vai dando um aspecto de vidro sujo. Como é que você faz no dia a dia para ver se o vidro do teu carro está limpo ou está sujo? Você olha contra a luz. Ou o vidro da janela, né? Se está bem limpo, você olha contra a luz. Então, é exatamente o sintoma que a pessoa tem. Ele começa a ter dificuldade para enxergar, principalmente com luz vindo no sentido contrário. E aí ele vai deixando de fazer suas atividades. Ele começa a deixar de dirigir à noite, ele começa a deixar de fazer algumas coisas. E daqui a pouco ele começa a deixar de fazer atividades também durante o dia. Em geral, a catarata ela tem uma progressão lenta e demorada. Então, não é que ele começa a sentir isso na segunda-feira e na quarta-feira ele já está com grande dificuldade. Aí tem que fazer a prevenção, né? Então, aí ele tem que ir. Então, o jovem, a criança, né, a gente fala até os 7 anos de idade, a partir dos 2 anos ela tem que ser avaliada e vai depender a periodicidade de avaliação, dependendo do que se diagnostica aos 2 anos de idade. Depois, o jovem, adolescente, em geral, ele vai de acordo com o desempenho escolar. Eu acho que o desempenho escolar é que rege isso. A função da professora dentro da sala de aula é muito importante. E a pessoa, depois dos 50 anos, ela tem que ir todo ano para ver catarata, para ver glaucoma, para ver, no caso do diabético, com mais de 10 anos de doença, o exame de fundo de olho, para ver se tem hemorragia, se tem edema de mácula. E depois, um pouquinho mais à frente, perto dos 70 anos, os quadros de degeneração de mácula, como a gente falou. Bom, vamos voltar para população mais jovem. É uma percepção social, você que é um médico especialista, você vai me dizer. Hoje, a exposição cada vez mais precoce e o abuso das telas. Está refletindo mesmo na saúde ocular das crianças? Reflete na parte de uma criação de uma epidemia, né? Epidemia é uma doença transmissível, isso não é, mas hoje a gente tem uma epidemia de miopia em função disso. Isso pela frequência de aumento do número de casos. Isso pelo problema, exatamente. A prevalência de miopia disparou de 15, 20 anos para cá, que foi onde veio essa proliferação do uso de telas desde muito jovem, né? E voltando à catarata, a catarata é a exposição ao ultravioleta. O buraco da camada de ozônio está maior, o ultravioleta está mais agressivo. E aqui, falando em prevenção, que eu acho que é muito importante aqui no programa falar, o uso de boas lentes solares. Os óculos de grau, como eu vi que o Zé usa, o Thiago usa, eles, por lei no Brasil, eles já são 100% proteção ultravioleta. Se você tomar sol com esse óculos, vocês vão parecer um panda depois, né? Vai ficar todo o rosto vermelho, mas onde está o óculos não fica vermelho porque ele bloqueia 100%. O óculos solar, ele deveria ser assim, mas infelizmente o nosso mercado é muito cheio de óculos falsificados, óculos que protegem 70% ultravioleta, 50% ultravioleta, e essa meia proteção não vale de nada. Então, quando for usar óculos solar... Pode ser até pior. Pode ser até pior, exatamente. Porque você acha que está protegido e não está. Então, o óculos solar, para o jovem, é muito importante. Como o protetor solar, né? A mulherada não sai na rua hoje sem protetor solar. Por quê? Porque dá pinta, porque mancha a pele, né? Com tudo. E o óculos solar se tornou hoje algo fundamental como prevenção da catarata e prevenção da degeneração de mácula. E o óculos solar, frisando, de boa qualidade. Tá? Ok. Doutor Celso, Tiago, a gente tem pouco tempo, tem mais uma pergunta. Você foi muito pertinente a tua pergunta, mas eu vou ter que encerrar com o doutor Celso agora. Porque tem essa coisa também
que, no meu caso, eu tive um casamento perfeito com os óculos. É o óculos multifocal. Ele, para mim, muito pelo contrário, eu me sinto, teoricamente, totalmente desprotegido sem os meus óculos, né? Eles me dão muita confiança. Para mim, é um processo... Eu sequer percebo. Às vezes eu vou numa piscina, só falta mergulhar de óculos, mas nem todo mundo é assim. Mas tem também esse apelo estético aí. Eu estou me referindo à cirurgia para você retirar os óculos, para a colocação da lente. Muita gente quer fazer muito cedo, porque acha que o óculos é feio, porque o óculos também pode vir a incomodar, nem todo mundo é obrigado a ser que nem eu, né? Tá certo? Eu queria que você falasse sobre isso, qual é o timing disso, como é que o profissional sempre é importante ser ouvido para que você faça a cirurgia, que o avanço científico está muito a favor, não é, Celso? Tá. Desde que eu te conheço, desde o início dos anos 2000, não é? A ciência e as ferramentas científicas para combater esses males aí dos olhos, que são preciosos demais, estão evoluindo. Queria te ouvir sobre isso. Rapidinho. Primeiro, eu não era nascido no ano 2000, eu acho que isso é depois, né? Brincadeira. Então, você pode falar isso hoje, porque amanhã o TSE vai jogar as fake news, aí você pode se dar mal. É verdade. Bem lembrado, Zé. Não. Então, existe hoje, a gente há quase 30 anos já faz a cirurgia de catarata, pela técnica moderna, a facoemulsificação, que veio evoluindo. E aí se observou há mais ou menos 10 anos atrás que a gente tinha uma lente que implantava na hora da cirurgia da catarata, chamada lente multifocal. Que mudou de nome, agora chama lente trifocal, porque ela corrige o grau de longe, o grau de meia distância e o grau de perto. E essas lentes, ela se viu que a cirurgia é tão segura que a pessoa, o que o Conselho Brasileiro de Oftalmologia determinou, que a pessoa após os 55 anos de idade, caso ela deseje, mesmo não sendo portadora de catarata, ela já faria essa cirurgia, onde ela removeria o cristalino, implantaria uma lente trifocal, corrigiria a visão de longe, meia distância de perto, sem depender do óculos. E, com isso, ela não vai mais operar catarata aos 70 ou 80, porque ela já operou aos 55. Então, estudos multicêntricos mostrando o nível de segurança, viu que a pessoa pode fazer isso. Então, a pessoa que, infelizmente, minha esposa fala assim, o óculos multifocal, ou ele é de Deus ou ele é do demônio, né? A pessoa ou ama ou odeia. É difícil achar o meio termo, né? Bem que você colocou, você já ama seu óculos multifocal. Então, se você ama e se dá bem com ele, não faça nada. Mas a pessoa que briga, que passa o dia a dia brigando com o óculos multifocal, porque para longe não fica bom, para perto não fica bom, ele tem tontura ao andar e etc., essa cirurgia, após os 55 anos, hoje, ela está autorizada no Brasil, homologada pelo Conselho Brasileiro e tem um alto índice de segurança. Comentário aqui da Sofia, da nossa produção, que ela achou muito parecidas as consequências aí da catarata, os sintomas parecidos com o astigmatismo. Né? Só que o astigmatismo, na hora que você coloca o óculos, as sombrinhas das letras se juntam, né? Na catarata, muitas vezes você mesmo colocando o óculos, você aproxima, mas não consegue juntar. E você tem nuance e variação de visão de acordo com a luminosidade do ambiente. Maravilha. Bom, Thiago Marçal, te desejo, esse ano eu vou te prestigiar, nos outros eu não fui, apesar do convite, eu faço questão de dar um abraço a você, parabéns por esse grande evento, pela tua grande equipe, as tuas parceiras aí, e também 3-0 em São Januário, graças a Deus. Um fim de semana que o Santos não estragou meu fim de semana. Mas o Cuca falou que a gente não tem 15 dias de paz, eu acho que agora vamos ter, sim, não, muito mais. Se Deus quiser, vamos domingo lá. Que vem, eu vou à Vila Belmiro após um Cindy Experience. Legal. De primeira, vou comemorar lá mais uma vitória. Sábado e domingo, 14 horas, entrada gratuita? Não, sexta e sábado, 21 e 22. Sexta e sábado. Pensei que era sábado e domingo. Das 22 horas no Santos Convention Center, entrada gratuita. Quarta edição do Cindy Experience, espero todos vocês lá. O site lá tem toda a programação e tal, tem a programação cindyexperience.com.br. Já faça a inscrição lá para não pegar fila, só chega no credenciamento, pega a sua etiqueta, coloca no crachá e vai aproveitar. Valeu, Thiago. Sucesso mais uma vez. Doutor Celso, obrigado pela verdadeira aula que foi concedida aqui à nossa audiência, né? E sempre prazer te receber. Um forte abraço na sua família também, que eu estimo, admiro muito, né? E nossos filhos foram colegas de pré-escola, né? De hoje que eu conheço a seriedade, o doutor Celso e a competência dele e tal. E você também o doutor Marcos, que é o teu sócio, viu? Grande abraço e volte sempre. Eu que agradeço a equipe toda aí,
ao Tiago aqui, fiquei encantado. Ele fala muito bem, entende Fala muito mesmo do assunto, né? É Impressionante. verdade. Obrigado, Acho que doutor. você devia ter um programa de rádio aí. Beleza, vamos lá, né? Já Fala. tem um de TV, tá saindo outro do forno agora. Com certeza. Valeu, Roberto. Grande abraço. Grande abraço, Zé. Legal. Obrigado ao Roberta Lemos também, ao Márcio Guimarães, a Sofia Oliveira, ao João Gamberini. Amanhã tem mais R News a partir das 11 horas. Obrigado, gente. Até lá. Programa ZR News. Apoio Enge Plus, construtora incorporadora, onde a qualidade faz a diferença. Com Cais, há 27 anos realizando o embarque dos seus sonhos. Eletromídia Litoral. My Broker Santos.